Estamos aproveitando a nova conjuntura política criada pelas recentes manifestações populares para discutir a reforma política. Eu vou entrevistar o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, sobre este tema que tanto interessa à sociedade brasileira. Senador Álvaro Dias, primeiro falou assim, Assembleia Constituinte exclusiva. Depois a presidenta Dilma propôs pacto em torno de 5 pontos. Depois falou-se em plebiscito. E agora já há até uma comissão da Câmara debruçada sobre o assunto. Fala-se também na possibilidade de, aprovada uma reforma no Congresso, submetê-la a um referendo popular. Como é que o senhor, pessoalmente, tem se posicionado diante dessa celeuma? Bem, tudo isso mostra que nós estamos vivendo num deserto de inteligência, porque ficou escancarado a falta de criatividade do governo em oferecer resposta a esse clamor popular nas ruas do Brasil. O que ficou evidenciado é o medo. O Ulisses Guimarães é que dizia, só o povo nas ruas mete medo nos políticos. E isso nós confirmamos. Veja a pressa, o assodamento com que o Congresso procurou deliberar sobre matérias antigas que estavam engavetadas. Na questão da reforma política, até agora, só atrapalhada. Primeiro, a presidente vem com a ideia da Assembleia Constituinte exclusiva. Foi um tiro no pé. Ela viveu um dia. Depois veio com a ideia do plebiscito, que também foi bombardeado, porque impróprio. Impossível de se realizar um plebiscito com questões tão complexas, exigindo da população que solucione problemas que o Congresso Nacional não solucionou em mais de uma década. Discutimos, mas não aprovamos uma reforma política. Então seria exigir demais. Em 2 meses o povo teria que responder sobre questões complexas, dizendo sim ou não. Portanto, inviável o plebiscito. E agora, essa proposta da Câmara é mais um desgaste. Parece uma brincadeira. Às vezes eu fico preocupado em exagerar, mas eu não vejo como outra coisa. É uma imaturidade política ou é uma brincadeira? Mais uma comissão? Quantas comissões foram criadas no Congresso Nacional nos últimos anos? Quando eu cheguei aqui em 99, uma comissão tinha preparado um relatório com propostas. O relator foi o ex-senador Sérgio Machado, hoje na Petrobras. Ele apresentou propostas e nós aproveitamos. Lembro que ela foi até fatiada para facilitar, não é isso? Nós aprovamos. Eu fui relator, por exemplo, do financiamento público de campanha. O Senado aprovou itens importantíssimos da reforma política. Veja, eu estou falando em 99. E foi para a Câmara preferiu guardar nas gavetas, depois constituiu comissões lá também, o Senado constituiu nova comissão. Fica cansativo falar em constituição de comissão para fazer reforma política. Fica vergonhoso, afrontoso, inclusive, à população. Eu cheguei a defender, num primeiro momento, que esse Congresso fizesse a reforma política, oferecesse o modelo e depois o povo, em 2014, nas urnas, referendaria ou não. Então, submeteríamos a um referendo popular. Mas eu mudei de ideia ao ver o comportamento do Congresso nos últimos dias, como biruta de aeroporto, indo para o lado que o vento sopra. O governo perdeu o controle, há uma anarquia no Congresso, o trator está desgovernado. Antes a oposição era tratorada impiedosamente por uma maioria esmagadora unida. Agora o trator desgovernou, como disse o Josias num dos seus artigos. Não creio que seja possível este Congresso aprovar uma reforma política, não creio. Ele está agora sem a
autoridade política e moral para elaborar uma reforma política, do meu ponto de vista. Por isso eu passei a defender a tese de que devemos transferir a tarefa da reforma política ao próximo Congresso, que será eleito logo. Em 2014, o povo vai eleger um novo Congresso. Teríamos a oportunidade de um grande debate na campanha eleitoral. Os postulantes a funções, a mandatos no Congresso Nacional teriam que responder ao povo a questões referentes à reforma política, teriam que assumir compromissos. Portanto, se nós anunciamos antecipadamente que o novo Congresso vai elaborar a reforma política, o eleitor já vai eleger sabendo disso. Então, é uma espécie de constituinte, não é? Sem este nome, mas sem ser exclusivo. Exatamente, terá a função já pré-estabelecida e aí será irreversível a elaboração de uma proposta de reforma que ofereça ao país um modelo político compatível com as exigências do momento. Então o senhor está cético sobre os desdobramentos do trabalho que a ser desenvolvido pela comissão constituída na Câmara pelo presidente Henrique Eduardo Alves? Estou seguro de que será um fracasso. Não tem nenhuma dúvida que será um fracasso. Veja o que ocorreu nos últimos dias nessa disputa interna no PT pelo comando desta comissão entre dois parlamentares. E na Câmara há duas comissões, uma para uma reforma menor e outra para a reforma maior. Ou seja, nós estamos vivendo um momento de balbúrdia, né? Não é dessa forma que se faz uma reforma política. É tão importante para o país, já que ela teria a finalidade prioritária de reduzir os índices de corrupção no processo eleitoral. A meu ver, uma reforma política tem o dever, principalmente, de trabalhar para a construção de partidos verdadeiros. Porque outras medidas que podem ser adotadas numa reforma política não terão consequências sem partido de verdade. Os nossos partidos são siglas para registro de candidaturas. Não possuem identidade programática, são dirigidos cartorialmente, né? Mas são partidos populistas. Há quem defenda até que o momento sugere candidaturas avulsas. Por exemplo, o senador Cristóvão defendeu aqui no programa candidatura. O senhor não vê essa ideia com bons olhos? Exatamente, porque nós não temos partidos políticos, né? Para adotarmos esse expediente de candidatura avulsa já para o próximo ano, nós não teríamos a capacidade de organização suficiente para que isso tivesse consequência, né? Eu prefiro... Nós deveríamos buscar um consenso entre executivo, legislativo e entidades representativas da sociedade para definirmos que a próxima campanha eleitoral elegerá parlamentares responsáveis pela realização de uma reforma política no Congresso. A Executiva Nacional do PSDB se reuniu e propôs alguns itens. Eu vou alinhá-los e vou pedir a opinião do senhor, enquanto membro da bancada PSDBista aqui no Senado. O PSDB defende o voto distrital misto. O senhor concorda? Concordo com o distrital misto. Concordo. Agora, há aí, é claro, um elenco proposto pelo PSDB, como a proposta de outros partidos, mas eu creio que há reformas essenciais que trariam um resultado indiscutível. Por exemplo, a democratização dos partidos, acabar com esse cartorialismo, né? Com a imposição das cúpulas, a adoção de primárias para a escolha de candidaturas majoritárias. Isso não se fala. Há um projeto de minha autoria que foi aprovado no Senado, está parado na Câmara, que organiza a realização de primárias para a escolha de candidatos à presidência da República. Seria um grande avanço. Partidos passariam a existir, diferente do que ocorre hoje. Qual é o estímulo de um militante, de um filiado a qualquer partido político? Só tem estímulo aquele que quer disputar a eleição. Os demais só são chamados no dia da convenção para aplaudir os nomes escolhidos pela cúpula.
Então, isto não é fazer partido. Então, a definição desse modelo de primárias para a escolha de candidatos na eleição majoritária seria um avanço e seria modernização. A outra questão, que também fala-se pouco, é no tamanho do Congresso. Né? Tamanho do Congresso. Nós devemos ter 3 senadores. O país necessita de 3 senadores por estado. Nós não deveríamos discutir uma reforma no Congresso, não é só no Congresso, nos legislativos de modo geral. Senado, Câmara, Assembleias e Câmara de Vereadores. Eu proponho, desde 99 também, há projetos tramitando aqui no Congresso, de minha autoria, que reduz de 3 para 2 senadores, a Câmara em torno de 20% seria a redução, e proporcionalmente nas Assembleias e Câmara de Vereadores. E uma mudança, a representação popular seria compatível, proporcional ao número de habitantes de cada unidade da federação. Hoje não ocorre isso. São Paulo, por exemplo, tem 70 parlamentares. Um deputado de São Paulo representa cerca de 500 mil habitantes. Um deputado de Roraima representa 50 mil habitantes. De 50 para 500, né? Veja a diferença. Então, há esse desequilíbrio na representação popular. Isso tem origem no pacote de abril de 77, no regime autoritário, quando se procurou privilegiar os chamados grotões à época, né, na defesa do regime. E havia uma democracia de partidos consentidos, né, um simulacro de democracia com partidos consentidos. E trabalhava-se através dos pacotes impostos pelo regime para assegurar ampla maioria, esmagadora maioria, sem risco para o governo. Então, isso que ocorreu em 77 com o famoso pacote de abril, com a inteligência do Goverido Couto Silva. Isso não mudou. O senador biônico foi criado nessa ocasião. Exato. Aliás, o Ulisses Guimarães, que foi o presidente da Constituinte, né? É sempre bom lembrar do Ulisses, a única oportunidade em que ele deixou a presidência e foi à tribuna foi para defender exatamente esta mudança. Restabelecer o equilíbrio da representação popular. Esse projeto meu propõe exatamente isso. Né? A dificuldade de aprovar é óbvia. Não há muito interesse em se aprovar um projeto dessa natureza. Mas nós teríamos um legislativo mais enxuto, mais qualificado e muito mais econômico. Né? Fala-se muito nas despesas do poder legislativo no Brasil. Seria uma forma de reduzir de forma significativa as despesas do poder legislativo no país. Fim das coligações proporcionais. Sou favorável exatamente porque nós temos distorções gritantes, né? Nós temos alianças esdrúxulas. É um partido da extrema-direita aliado a um partido da extrema-esquerda. Se é possível hoje no Brasil identificar partidos como da direita e da esquerda. Na verdade, há uma anarquia, é uma torre de Babel. Né? Tem fazendeiro reacionário ultradireitista filiado a um partido comunista disputando a eleição. Existe isso no Brasil. Por isso que é taxativo, não há partido, nós temos sigla. Ficaram bravos aí quando o Joaquim Barbosa disse partidos da falência. De mentira. Exato, mas é a realidade, essa é a realidade. Eu próprio digo isso aqui há muito tempo, quase todos os dias. Não há razão para não verificar que isto é real, isto é verdadeiro. Então, o senhor defende a cláusula de barreira ou a cláusula de desempenho para diminuir o número de siglas? Então, a questão da coligação vai evitar essa incoerência. Né? O cidadão escolhe um candidato que tem um pensamento ideológico, um pensamento político mais à esquerda, ele muitas vezes não se elege, mas contribui com seus votos para eleger alguém do outro lado.
Que o eleitor não tem nenhuma afinidade. Que não tem nenhuma afinidade, não se identifica com ele. O caso da eleição de Tiririca em São Paulo, Exato. que acabou elegendo outras pessoas. Exatamente, totalmente diferentes, né? Até porque nem todos têm essa capacidade de fazer humor como o Tiririca tem, de fazer palhaçada, né, como tem o Tiririca, essa, no bom sentido. A questão da coligação também, ela tem sentido na majoritária. Eu tinha um projeto aqui, que foi rejeitado e agora está aí nos itens do PSDB. Né? O projeto dizia o seguinte: os partidos coligados na majoritária não levarão para o candidato majoritário o seu tempo de televisão. Apenas contabiliza o tempo do vice, na chapa do prefeito, do governador e do presidente da República. Por quê? Porque é um balcão de negócio também. O tempo de Estabelece-se um mercado, os partidos vendem o seu tempo. Há partidos que não têm patrimônio eleitoral algum, é zero em matéria de prestígio eleitoral, mas negocia. A corrupção no processo eleitoral começa antes da campanha, no momento de armarem as coligações. Então, os partidos vendem o seu tempo de televisão, aliás, tempo que não pertence a eles, que pertence ao povo brasileiro. Então, o meu projeto foi rejeitado, mas agora o PSDB o inclui entre os itens propostos para uma reforma política. Fim da reeleição e mandato de 5 anos, inclusive para senadores. É uma sugestão nova aí. Né? Exato. Antes você falou em cláusula de barreira. Sim. Eu concordo com cláusula de barreira, exatamente para que nós possamos ter partidos representativos. Não seja essa sopa de letrinhas, né? Siglas e mais siglas. Hoje temos 30 partidos registrados oficialmente e outros prestes a serem registrados. Quando muitos pensam que nos Estados Unidos temos só 2 partidos, não temos. Mais de 40 nos Estados Unidos, né? 2 disputam a eleição para valer. Os demais dependem causas, sustentam, palmam bandeiras, são importantes, mas não significa que eles tenham que ter representação congressual. Nós temos que definir isto. Um partido político, para ter representação no Congresso, tem que alcançar um determinado percentual de votos em determinado número de estados, né? Isso nós temos que fixar. E, portanto, favorável. Teríamos certamente um Congresso mais eficiente, né? E teríamos menos corrupção também. A outra questão que você coloca é a da reeleição. Quando alguém do PSDB fala contra a reeleição, dizem logo, mas foi o PSDB que idealizou a reeleição. Eu não tenho nenhum constrangimento em falar, porque eu não era do PSDB, não era congressista, estava sem mandato à época, não é? Portanto, eu não tenho nenhum constrangimento em falar. Mas também não creio que o PSDB não tenha autoridade para propor o fim da reeleição. Ao contrário, tem. A iniciativa foi diante da perspectiva do sucesso do modelo. Houve insucesso. Nós tivemos a experiência e se comprovou que a reeleição no Brasil não funciona. Funciona em outros países mais avançados, amadurecidos politicamente. A reeleição existe e com sucesso. No Brasil não deu certo. Por quê? Instalou-se um sistema promíscuo, de uma relação de promiscuidade do Executivo com os partidos e com o Congresso. Aquilo que eu chamo, e repito muito, me perdoem a repetição, mas é para fixar mesmo, é um balcão de negócios. Esse aparelhamento, esse loteamento dos cargos públicos, né? Isso se faz no balcão de negócios, que é esse sistema implantado e que foi transplantado para estados, para municípios e se tornou suprapartidário. Como nós podemos admitir reeleição com esse sistema promíscuo? Quem está no comando tem vantagem sobre o concorrente. A disputa é desigual. Nós podemos voltar a falar em reeleição, quem sabe um dia, né? Quando avançarmos, quando tivermos maturidade política,
quando estivermos em outro patamar de conscientização política e de respeito ao patrimônio público, quando tivermos uma justiça eleitoral eficientemente equipada para dar respostas às demandas judiciais que podem surgir durante o processo eleitoral. Hoje nós não temos como. Há denúncias que só são julgadas quando o mandato já está terminando. Então, não creio que a reeleição seja um modelo adequado nesta hora no Brasil. Sou contra a reeleição. O mandato executivo pode ser de 5 anos. Eu fui governador e, à época, não havia reeleição. Então, meu mandato foi de 4 anos. Eu concluí o meu mandato. Se eu tivesse mais um ano, teria concluído todas as obras importantes que estavam em curso. Algumas delas foram interrompidas depois. Portanto, há um prejuízo para a população. O mandato de 5 anos me parece mais adequado, sem reeleição. Em relação ao Senado, não vejo que isso possa alterar muito, né? Eu creio que há que se buscar um mandato que tenha a duração para estabelecer a coincidência, que é um desejo. Das eleições, os pleitos todos. Eu até, isso, do meu ponto de vista, isso é discutível, né? Se é conveniente a coincidência ou não. Por misturar assuntos de órbitas diferentes. Exato. Porque para a democracia, quanto mais eleição, mais debate. Quanto mais debate, mais conscientização. Melhor para a democracia e para o país. Portanto, não fosse a corrupção que há, o desperdício do dinheiro público que há, eu não teria dúvidas em defender eleições de 2 em 2 anos, sem a coincidência. Exatamente para não misturarmos a discussão dos buracos da rua de Sapopema, lá no Paraná, com questões essenciais de política externa, a discussão de uma política que rompe as barreiras alfandegárias impostas pelos países ricos. Quer dizer, são assuntos totalmente diferentes, né? Um não tem nada a ver com o outro e acabam sendo colocados no mesmo palanque. Isso não creio que seja eficiente. E já que as nossas eleições, o nosso sistema se dá em 2 turnos, não seria interessante obrigar que as legendas, no primeiro turno, lançassem obrigatoriamente candidatos e programas claros para que houvesse um debate? Sim, se nós não tivéssemos esse número exagerado de partidos, certamente seria uma boa proposta, né? Mas com esse número de partidos, imagine se nós tivéssemos 30 candidatos à presidência da República. Né? Ninguém suportaria isso, né? Mas certamente a reforma política vai ter que priorizar a construção de partidos. Até para que nós possamos discutir depois se queremos presidencialismo ou parlamentarismo. Discutir o parlamentarismo hoje, com essa parafernália partidária, né, não creio que seja sensato. E o senhor é a favor do chamado voto em lista, que alguns defendem exatamente... Só quando tivermos partidos, né? Então, hoje não temos partidos, como vão discutir voto em lista? Ou seja, aprovados os seus critérios, os critérios que o senhor propõe de uma democracia partidária. Exatamente. Poderia... Lá no futuro, né? Não sei daqui quanto tempo, não sei se eu estarei vivo, se você estará vivo, se os meus filhos estarão vivos, né? Lá na frente, quando nós tivermos amadurecimento político, partidos de verdade, podemos falar em voto em lista. Hoje seria favorecer os coronéis que comandam esses cartórios chamados partidos políticos no Brasil. E financiamento público ou privado ou financiamento misto de campanha? É outra questão. Veja como muda, né? Eu, em 99 ou 2000, não me lembro, eu fui o relator do projeto de financiamento público no Senado. Meu parecer foi favorável e o projeto foi aprovado. E foi bem aprovado, me parece até por unanimidade, foi para a Câmara. Hoje, eu não tenho coragem de aprovar o financiamento público. Depois do que eu tenho visto em matéria de corrupção, não só o mensalão, né? O mensalão é emblemático.
Mensalão é um símbolo da corrupção no Brasil, envolvendo partidos e políticos, de modo geral, né? Nesse cenário de corrupção escancarada, fica difícil aprovar o financiamento público, porque nós não temos, como disse antes, mecanismos eficazes de controle. Quando nós tivermos mecanismos de fiscalização e controle, e, sobretudo, de julgamento das denúncias com certa celeridade, em tempo, fica difícil aprovar o financiamento público de campanha, porque nós teremos financiamento público, dinheiro público injetado em campanhas eleitorais e estaremos estimulando o Caixa 2. Aí sim o Caixa 2 ganha corpo, porque os políticos malandros vão usar o dinheiro público como gorjeta e vão buscar fortemente o dinheiro privado, clandestinamente, para bancar suas candidaturas. Este é o cenário, eu não vejo de outra forma. E quanto à ideia de se proibir a doação de empresas e se permitir a doação individual do cidadão, fixado um certo limite? Eu creio que deveria fixar um limite para as empresas e, evidentemente, valorizar a doação individual. Poderíamos estabelecer, inclusive, métodos aí, mecanismos de arrecadação via internet, como ocorre nos Estados Unidos, e oficializar isso aqui. Eu sei que a boa parte da corrupção, grande parte mesmo, né, da corrupção na administração pública, começa na campanha eleitoral, exatamente com esse sistema de doações para as campanhas. As grandes empreiteiras, por exemplo, ou outros fornecedores do poder público, abastecem candidaturas pensando em retribuição. Então, no momento da retribuição, vem obras desnecessárias, obras superfaturadas, serviços prestados com superfaturamento também, né? Então, grande parte da corrupção começa na campanha eleitoral. Por isso a importância da reforma política, por isso que se fala em financiamento público, para evitar o financiamento privado. Isso é que tem que ser debatido com a sociedade. Você falar que vamos dar dinheiro público para a campanha desse ou daquele partido é irritar o contribuinte. Mas precisamos discutir com o contribuinte um dia, quando tivermos esta autoridade, hoje não temos, em função exatamente dessa esculhambação que há na vida partidária brasileira, nós vamos discutir com o contribuinte dizendo a ele que ele vai ganhar muito, aceitando o financiamento público para reduzir o índice de corrupção na administração pública. É um investimento que ele faz para não perder depois. Mas isto, eu repito, para o futuro, porque hoje não dá. Senador, muito obrigado pela entrevista. Chegamos ao final da nossa conversa com o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem fazê-lo via Alô Senado, no número 0800 61 2211, ou através do nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo Cidadania, aqui na TV Senado.